Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre o Cairo no Egito, a cidade das pirâmides. O Egito como nação é um dos territórios e povos mais antigos do mundo. Toda sua história de pioneirismo e desenvolvimento se deu através do rio Nilo e diversas cidades já foram fundadas, abandonadas e realocadas ao longo dos seus 7.000 quilômetros. Mas sem dúvida, a região onde está o Cairo é uma das mais significativas. Toda essa área era povoada no Antigo Egito na época da construção das grandes pirâmides, especialmente a cidade de Mênfis. No século IV, os romanos construíram uma grande fortaleza na região que rapidamente se transformou em cidade. Era conhecida como Babilônia, e os muros dessa fortaleza visavam proteger igrejas do Império Romano e Bizantino na época, e é uma das estruturas mais antigas da cidade hoje em dia. Já naquele período, havia uma divisão entre igrejas católicas comuns e igrejas de cristãos ortodoxos. Essa separação pode ser vista em várias obras ao longo da fortaleza. Alguns séculos depois, com a invasão muçulmana do Egito, o conquistador Al-Sami utilizou uma parte dessa fortaleza para criar uma nova cidade chamada Fostat, e foi a primeira capital do Egito Islâmico. Por mais que houvesse um consenso com relação à religião, ainda havia muitos conflitos sobre qual dinastia governaria a região. Em 869, aconteceu uma rebelião e mais uma cidade foi fundada, dessa vez ainda mais próxima do rio Nilo, e recebeu o nome de Al-Qatá. O local exato dessa construção pode ser visto hoje e se encontra onde fica a mesquita de Tulum. Exatamente 100 anos depois, em 969, um novo califado tomou o poder na região e finalmente a cidade do Cairo, como conhecemos hoje, foi fundada. O nome inclusive se refere a isso, pois significa conquistador. Nessa época, a capital do Egito Islâmico continuava sendo Fostat, mas por incrível que pareça, exatamente 200 anos depois de sua fundação, a cidade do Cairo assumiu o posto de capital, após os próprios muçulmanos queimarem e destruírem Fostat para que ela não caísse nas mãos dos cruzados. Para coroar o posto de nova capital, foi construído um centro de governo chamado de Cairo Citadel, que era uma belíssima fortificação medieval islâmica e serviu de base para diversas dinastias. Reinos independentes do norte da África constantemente tentavam dominar a região do Cairo, e em 1250, um desses reinos, composto por soldados escravos e conhecidos como mamelucos, ocupou a cidade e permaneceu no poder por mais de 300 anos. Apenas no fim da Idade Média é que os otomanos tomaram o controle dos mamelucos e planejavam desenvolver a cidade ao máximo, como faziam em todos os territórios conquistados. Todavia, dois fatos atrasaram em muito os planos turcos. Primeiro foi a epidemia de peste bubônica, que matou 1/3 da população no Cairo. E segundo foi quando Vasco da Gama descobriu uma nova rota marítima passando pelo Cabo da Boa Esperança, e isso fez com que os negociantes de especiarias pudessem evitar a região do Cairo. Alguns séculos depois, com a região retomando o crescimento sob domínio otomano, o Cairo chegou a ser a segunda maior cidade do Império, perdendo apenas para Constantinopla. Mas em 1798, Napoleão Bonaparte invadiu a cidade e permaneceu por 3 anos até que a Inglaterra retomasse o controle com a ajuda dos otomanos e albaneses. Com a retomada da administração pelos otomanos, o sultão Maomé Ali Pachá iniciou uma série de obras e construções para modernizar a cidade e é considerado hoje o pai do Egito moderno. Mas foi seu neto, Ismail Pachá, quem concluiu as maiores e significantes obras que vemos hoje no Cairo. No entanto, todo esse gasto deixou a cidade com gigantescos débitos e abriu um pretexto para a intervenção europeia. Foi quando a Inglaterra invadiu novamente a cidade em 1882, mas propiciou um enorme crescimento. Tanto que durante a ocupação britânica, a cidade triplicou de tamanho e até a independência já contava com mais de 1,5 milhão de habitantes. Mesmo independente, a cidade do Cairo ainda convivia com tropas e influência britânica. Em 1952,
uma rebelião conhecida como Sábado Negro destruiu praticamente todo o centro da cidade, exigindo a expulsão dos ingleses, o que aconteceria algum tempo depois. Hoje em dia, além de capital e mais importante cidade do Egito, o Cairo é também a maior da África e do mundo árabe. Esses números impressionam e fazem da região um local estratégico e de interesse mundial. A cidade recebe milhares de turistas anualmente e são inúmeras as atrações para os visitantes, especialmente os amantes de história, que podem ver de perto o legado de civilizações com mais de 5.000 anos. É realmente incrível. Essa foi a história da cidade do Cairo, no Egito, uma região que representa lindamente a trajetória humana da antiguidade até os dias atuais. Por favor, deixem nos comentários os nomes de quais cidades gostariam de ver a seguir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.